Chame-se a isso mensalão, mensalinho, semanão ou quinzenão, o fato é que receberam. Trecho do relatório final. Há múltiplos indícios de que houve distribuição de recursos a deputados da base. Isso não caracteriza exatamente o que se denominou mensalão, pagamentos sistemáticos, mas houve sem dúvida pagamentos de dinheiro em espécie em alguns casos com uma só prestação e em outros com prestações sucessivas. Em outro trecho, o relatório afirma que os recursos financeiros serviram para pagar despesas de campanha presidencial de governadores de estado, de deputados federal e estadual nas eleições de 2002 e de prefeito municipal em 2004. Não cita culpados. Não é possível relacionar os parlamentares que perceberam vantagens financeiras ilícitas em virtude da ausência de provas concretas. O nome de Paulo Abiac, o filho do deputado, aparece na lista de beneficiários do Caixa 2 com um pagamento de R$50 mil. O deputado Abiac também teria recebido doação de R$100 mil de Marcos Valério na campanha eleitoral de 1998. A indicação de Abiac para a relatoria da CPI teria sido acertada entre os deputados José Dirceu, do PT de São Paulo, e José Janene, do PP do Paraná. O TCU, Tribunal de Contas da União, aprova relatórios de auditoria que apontam fraudes e serviços não executados em contratos de publicidade com o Banco do Brasil, Correios e Ministério da Cultura. Prejuízo estimado? R$8,3 milhões. Os técnicos do TCU consideram que documentos em poder do governo não atestam o cumprimento dos contratos. Houve irregularidades em subcontratações de gráficas e produtoras de vídeo feitas pelas agências, além de propostas e assinaturas forjadas. Os maiores prejuízos foram encontrados nos contratos da DNA com o Banco do Brasil, sob responsabilidade de Henrique Pisolato, o diretor de marketing da estatal. O Banco do Brasil teria sido omisso e negligente. A DNA ficou indevidamente com R$4,2 milhões, dinheiro de bonificações que deveria ser repassado ao cliente, ou seja, voltar para o Banco do Brasil. No Ministério da Cultura, os prejuízos do governo federal da ordem de R$2 milhões tiveram origem no contrato com a agência McCann Erickson. Entre as irregularidades, o TCU aponta que empresas participantes de licitações combinaram preços antecipadamente. Depoimento ao Conselho de Ética da Câmara. O deputado Wanderval Santos, do PL de São Paulo, acusa o ex-deputado Carlos Rodrigues, do PL do Rio de Janeiro, por saque de R$150 mil. A retirada do dinheiro do Valérioduto foi feita pelo motorista de Wanderval Santos, Célio Siqueira, no Banco Rural. Carlos Rodrigues renunciou ao mandato após a acusação de participar do esquema. De acordo com Wanderval Santos, parlamentares ligados à Igreja Universal do Reino de Deus eram submissos a Carlos Rodrigues. Ele costumava se servir dos funcionários dos deputados, como no caso do motorista Célio Siqueira. Ele teria recebido ordem para se deslocar até a agência do Brasília Shopping, pegar um envelope e levá-lo à casa de Rodrigues. Diz Wanderval: eu não podia punir o Célio, porque ele cumpriu uma ordem. Ele era usado para fazer compras, levar filho na faculdade, pegar pessoas no aeroporto, sem que precisasse da minha autorização. 189, dia 18 de novembro de 2005, Operações suspeitas indicam que a Caixa Econômica Federal favoreceu o BMG, um dos bancos envolvidos no escândalo do mensalão. O BMG, suposto credor de R$29,2 milhões que teriam sido emprestados ao PT e usados no Caixa 2 do partido, teve lucro de R$210 milhões ao vender à Caixa Econômica Federal 1,1 bilhão de sua carteira de empréstimos a aposentados e pensionistas do INSS, o Instituto Nacional de Seguro Social. Se tivesse feito diretamente as operações de empréstimo, a Caixa poderia ter lucrado R$696 milhões. Em decorrência das operações com o BMG, os lucros do banco público ficaram restritos a R$346 milhões e mesmo assim dinheiro que entraria ao longo de 3 anos. Do senador Álvaro Dias, do PSDB do Paraná. Se a Caixa deixou de ganhar, alguém ganhou no lugar dela. Dos R$210 milhões de lucro do BMG, 159 milhões correspondem à remuneração pela captação de clientes, um ágio integralmente quitado. Além disso, o Banco Privado Mineiro teve lucro extra de R$51 milhões, obtido graças à fórmula usada para calcular o saldo devedor dos contratos. Declaração do senador Álvaro Dias. Temos razões de sobra para supor que essas operações tenham sido um instrumento para calçar os tais empréstimos, que sempre reputamos fictícios, operações meramente contábeis. De acordo com a repórter Marta Salomão, do jornal Folha de São Paulo, o presidente da Caixa Econômica Federal, Jorge Matoso, assinou resoluções com vantagens ao BMG. Escreve a jornalista: a cronologia das negociações entre BMG e Caixa revela o negócio fechado às pressas. Entre a proposta formal do Banco Mineiro e a resolução do Conselho Diretor da Caixa, que autorizou a primeira compra de créditos referentes a empréstimos concedidos a aposentados e pensionistas, passaram-se apenas 23 dias. A cronologia das operações revela um detalhe estranho.
A venda de parte da carteira de empréstimos é concretizada apenas 3 meses depois de o BMG ser autorizado por medida provisória a operar o crédito a aposentados e pensionistas do INSS com desconto em folha em setembro de 2004. 192, dia 21 de novembro de 2005. Em depoimento ao Conselho de Ética da Câmara, o deputado Roberto Brant, do PFL de Minas Gerais, admite ter recebido R$ 102 mil da agência SMPB de Marcos Valério. Afirma que o dinheiro foi doação da empresa siderúrgica Uzi Minas. A quantia teria quitado despesas do programa de televisão de sua campanha a prefeito de Belo Horizonte em 2004. 193, dia 22 de novembro de 2005. Em depoimento à CPI dos Bingos, Paulo Okamoto, presidente do SEBRAE, o Serviço Brasileiro de Apoio a Micro e Pequenas Empresas, responsabiliza o ex-tesoureiro Delúbio Soares por tê-lo orientado a pagar em dinheiro vivo a dívida do presidente Lula junto ao PT de R$ 29.436,26. Segundo Paulo Okamoto, o dinheiro foi usado por Marisa Letícia, mulher de Lula, durante viagem à China. Também serviu para acertar gastos de Lula com viagens a Cuba e à Europa, despesas médicas e um empréstimo de R$ 5 mil. O valor corresponde à remuneração mensal de Paulo Okamoto de pouco mais de 30 mil, conforme declaração dele à CPI. Além do salário do SEBRAE, Paulo Okamoto recebe como integrante do Conselho da Brasilprev e é aposentado como metalúrgico. Diz Paulo Okamoto: "Não sou um homem de posses." Para o senador Jefferson Pérez, do PDT do Amazonas, o episódio mostra a promiscuidade entre público e privado. Okamoto fez um favorzão ao presidente e recebe em troca um cargo dos mais cobiçados. Indiciados pela Polícia Federal, David Stival, ex-presidente do PT do Rio Grande do Sul, Marcelino Pias, ex-tesoureiro do partido em Porto Alegre, e Marcos Trindade, militante petista. Todos são acusados de transferir R$ 1,05 milhão de Marcos Valério para o PT em 2003. O dinheiro do Valérioduto não foi contabilizado pelo partido. No total, o PT gaúcho sacou R$ 1,2 milhão da conta bancária da agência SMPB, sendo que R$ 150 mil teriam acertado despesas gráficas do Diretório Nacional do PT. Depoimentos ao Conselho de Ética da Câmara. O presidente do PP, deputado Pedro Correia, de Pernambuco, e o assessor da liderança do partido, José Cláudio Genu, admitem formalmente o recebimento de R$ 700 mil do Valérioduto. O dinheiro pagou honorários do advogado do ex-deputado Ronivon Santiago, do PP do Acre. Eles negam que houve compra de deputados. Explicam que a soma não foi contabilizada porque ficaram aguardando o PT formalizar os auxílios financeiros negociados com o Partido Progressista. 194, dia 23 de novembro de 2005. Em depoimento à CPI dos Bingos, Rosângela Gabrilli, proprietária da empresa de ônibus Expresso Guarará, afirma que Lula recebeu informação em 2003 sobre esquema de extorsão montado pelo PT em Santo André e São Paulo. As operações irregulares teriam continuado após a morte do prefeito Celso Daniel, do PT, em 2002. O relato da situação foi feito ao presidente da República pela irmã de Rosângela, Mara Gabrilli, no encontro de 20 minutos no apartamento de Lula em São Bernardo do Campo, em São Paulo. De acordo com Rosângela Gabrilli, donos de empresas de ônibus em Santo André eram obrigados a contribuir para o caixa do PT desde 1997, no início da segunda gestão de Celso Daniel. Cabia ao Expresso Guarará o repasse de R$ 40 mil mensais. O dinheiro tinha de ser entregue em espécie, mas em determinado período ocorreram depósitos diretamente na conta bancária de Sérgio Gomes da Silva, o Sombra, no Banespa. Rosângela Gabrilli diz que Sérgio Gomes da Silva era o arrecadador do dinheiro, enquanto o empresário Ronan Maria Pinto cumpria o papel de interlocutor junto aos empresários. Ela também relaciona Klinger Luiz de Oliveira, do PT, ex-vereador e ex-secretário de Serviços Municipais de Celso Daniel, apontado como o líder do esquema. Os achaques eram feitos com intimidação e ameaça. Dizem que o Klinger tinha sempre um revólver preso na canela. Isso constrangia muito, e ele lembrava a cada momento: com o poder não se brinca, o poder tudo pode. Em entrevista à repórter Mariana Caetano, de O Estado de São Paulo, Mara Gabrilli diz que aguardou por 32 meses manifestação de Lula sobre as denúncias feitas por ela no encontro com ele em São Bernardo do Campo. O Palácio do Planalto não se pronuncia sobre o assunto. Mara Gabrilli conta que, na época, o presidente se comprometeu a averiguar e tomar providências. Ninguém fez absolutamente nada. Nunca tive uma resposta. Mara Gabrilli relata que pediu a Lula uma intervenção em Santo André. Contei como era o esquema, quem cobrava propina e como a prefeitura tirou a licença para a empresa da minha família operar algumas linhas em represália ao fato de meu pai não ter pagado propina em certo momento. Na saída do encontro com Lula, Mara Gabrilli recebeu recomendação de um assessor do presidente para não revelar o teor da conversa. Ele pediu que eu dissesse aos jornalistas que estavam de plantão na porta do prédio que a conversa tinha sido sobre reabilitação, e contei a verdade. 195, dia 24 de novembro de 2005.
Depoimento ao Conselho de Ética da Câmara. O deputado João Paulo Cunha, do PT de São Paulo, admite que a mulher Márcia Milanésio Cunha sacou R$50 mil em dinheiro do Banco Rural na agência do Brasília Shopping. João Paulo Cunha afirma que a retirada foi feita por orientação do tesoureiro Delúbio Soares. Nega que soubesse a origem do dinheiro, ou seja, a conta bancária da agência SMPB de Marcos Valério. Diz João Paulo Cunha: recurso você busca no tesouro do seu partido. Qual crime eu cometi? Eu peguei no lugar que eu sabia, que era a Tesouraria Nacional do PT. Ele reconhece que não declarou valor à Receita Federal. Eu admito que tenha problema contábil. Gostaria que alguém pudesse me dizer como posso corrigir. As coisas são mais complicadas do que João Paulo Cunha quer fazer crer. No primeiro momento, ele disse que sua mulher foi ao Banco Rural para resolver um problema com a conta da TV a cabo. Em seguida, outra versão do deputado. Os R$50 mil foram providenciados por Delúbio Soares em São Paulo, transferidos da conta de Valério do Banco Rural de Belo Horizonte para a agência de Brasília, sacados em espécie por Márcia Milanésio Cunha e levados em dinheiro vivo para São Paulo. Segundo o deputado, para pagar despesas com pesquisas eleitorais em 4 cidades da Grande São Paulo. Tem mais. Apesar de negar que conhecia a origem do dinheiro, João Paulo Cunha manteve relações estreitas com Valério. A agência DNA de Valério fez a campanha de João Paulo Cunha para a presidência da Câmara. Algum tempo depois, eleito presidente, a SMPB, outra agência de Valério, foi contratada pela Câmara por R$10,7 milhões para fazer propaganda da casa. Como se não bastasse, Cunha recebeu Valério para tomar café da manhã em 3 de setembro de 2003, na residência oficial do presidente da Câmara. O saque de R$50 mil foi feito no dia seguinte. Sobre o café da manhã. Marcos Valério só foi me cumprimentar pela minha atuação na votação da reforma tributária. Quanto aos R$50 mil, João Paulo Cunha apresentou 3 notas fiscais do Instituto de Pesquisa DataVale para justificar as despesas com as pesquisas eleitorais ao longo de 4 meses. As notas, contudo, são sequenciais. Fica a suspeita de que foram providenciadas às pressas, pois não há lógica de a empresa só ter prestado serviços a um cliente no período de 4 meses. Por fim, João Paulo Cunha admite ao Conselho de Ética que recebeu de Valério uma caneta Montblanc de presente de aniversário e passagens aéreas para uma assessora e a filha dela. Valor do mimo? R$3.084,20. Cunha garante que doou o correspondente ao que ganhou ao programa Fome Zero. 197, dia 26 de novembro de 2005. A revista Época publica reportagem apontando suspeitas de fraude no contrato de publicidade entre a SMPB e a Câmara dos Deputados, assinado e executado no período em que a casa foi presidida pelo deputado João Paulo Cunha, do PT de São Paulo. A matéria relata o afastamento do advogado Alexis de Paula Souza, secretário de Controle Interno da Câmara. Ele pediu para sair alegando pressões, sanções e perda de atribuições depois de ter examinado o contrato de publicidade de R$10,7 milhões com a empresa de Marcos Valério. Alexis de Paula Souza identificou indícios de fraude na escolha da agência e na execução do contrato. Auditores descobriram empresas e assinaturas fantasmas. Agências supostamente concorrentes funcionavam no mesmo endereço e compartilhavam telefone e fax por ocasião da licitação. De acordo com a reportagem de Andrei Meirelles e Ronald Freitas, a simulação permitiu à SMPB subcontratar prestadoras de serviços de seu interesse. Segundo a denúncia, outras 2 agências de publicidade, a Ogilvy e a Lowy, OGILVY e a Lowy, LOWE, apresentaram condições técnicas melhores que as da vencedora da licitação. Apesar disso, foram preteridas. A revista Época descreve as irregularidades em 52 processos executados pela SMPB. Nesses casos, a agência de Marcos Valério tinha a obrigação de pedir orçamento a pelo menos 3 empresas e subcontratar a que cobrasse o menor valor. A SMPB ficava com 5% do valor pago à subcontratada. A praxe, porém, era a empresa que deveria ser subcontratada apresentar uma proposta séria e firme, devidamente detalhada, à qual se juntavam outras 2 propostas de valor maior que o da primeira. Em geral, essas propostas são fajutas, apenas para fingir que houve disputa. Não foram encontradas pelos auditores, não detalhavam o serviço a ser prestado, não eram assinadas por um responsável, nem sequer traziam um telefone de contato. 199, dia 28 de novembro de 2005. A CPI dos Correios descobre 6 transferências da corretora Bônus Banval, num total de R$154 mil para Rosa Alice Valente, assessora do líder do PP na Câmara, deputado José Janine, do Paraná. A Bônus Banval, como se sabe, é apontada como intermediária de repasses de Marcos Valério para beneficiários do Mensalão. Um dos diretores da corretora, Enivaldo Quadrado, também transferiu R$11.628 para Rosa Alice Valente. Há ainda 8 operações de José Janine para Rosa Alice Valente, somando R$139 mil.
Por fim, foi detectado o depósito de R$10 mil do publicitário Duda Mendonça para o então tesoureiro do PT, Delúbio Soares. As 16 operações relacionadas ocorreram de 2003 a 2005, principalmente em 2004, no auge do Mensalão. O jornal Folha de São Paulo noticia suspeita de favorecimento do governo ao empresário José Roberto Kounag. Ele é o dono do avião Citation, usado pelo ministro Antônio Palocci, do PT de São Paulo, em deslocamentos entre Brasília e Ribeirão Preto, em São Paulo. José Roberto Kounag é dono do avião Sêneca, usado para transportar dólares que teriam vindo de Cuba à campanha do PT em 2002. Já se sabe do negócio de José Roberto Kounag com o Banco do Brasil, mediante o qual a empresa Soft Microinformática fechou contrato milionário para instalar programas de computador em Tocantins. Desta vez, o repórter Mário César Carvalho relata nova operação com o Banco do Brasil em favor de José Roberto Kounag, pela qual a Asperbras, também de propriedade de Kounag, foi beneficiada com financiamento de 8,5 milhões de dólares para exportar equipamentos agrícolas à Angola. A taxa de juros do PROEX, o Programa de Financiamento às Exportações do Banco do Brasil, chega a ser 5 vezes menor que a operação similar em rede bancária comercial. 200, dia 29 de novembro de 2005. Em depoimento repleto de evasivas à CPI dos bingos, Ademirson Ariosvaldo da Silva, secretário particular do ministro Antônio Palocci, do PT de São Paulo, nega irregularidades no relacionamento de integrantes da chamada República de Ribeirão Preto, todos ligados a Antônio Palocci. Ademirson Ariosvaldo da Silva convive com Palocci há 18 anos. Nomes citados: Rogério Buratti, Vladimir Poleto, Juscelino Dourado e Ralph Barquete, morto em 2004. Ademirson Ariosvaldo da Silva desconversa ao ser inquirido sobre dezenas de conversas telefônicas mantidas com Buratti e Barquete durante o período da renovação do contrato entre a Caixa Econômica Federal e a multinacional GTEC. Indagado a respeito de 1.411 telefonemas trocados com Vladimir Poleto em pouco mais de 2 anos, resume tudo a assuntos de amigos. O secretário particular de Palocci admite ter ido 9 vezes à Casa dos Prazeres, o imóvel alugado por Vladimir Poleto no Lago Sul, em Brasília. Nega que o endereço serviu para empresários fazerem lobby, a fim de obter negócios no governo Lula. Ademirson oculta nomes de frequentadores do local. Tampouco diz o que fazia por lá. Registra-se: a Casa dos Prazeres era o lugar em que a República de Ribeirão Preto se divertia com garotas de programa. Antônio Palocci iria cair em consequência disso. 201, dia 30 de novembro de 2005. Cassado o mandato do deputado José Dirceu, do PT de São Paulo, acusado de ser o mentor do esquema do Mensalão. Com a decisão do plenário da Câmara dos Deputados, por 293 votos a favor e 192 contra, o ex-ministro da Casa Civil, homem forte do PT e do governo Lula, fica inelegível até 2015. Comentário do jornalista Rogério Gentile, na Folha de São Paulo. Imaginar que Dirceu articulou sozinho o Caixa 2 e o esquema da compra de votos de parlamentares e de partidos sem o conhecimento do presidente é pior do que acreditar que o tesoureiro Delúbio Soares agiu por conta própria sem o conhecimento de Dirceu. Sobre a relação Lula/José Dirceu. Os dois sempre foram parceiros numa relação de amor e ódio. Dirceu é a mão de ferro que Lula utilizou para controlar o PT, chegar ao poder e governar o país sem ter de comprometer a sua imagem de mito. E Lula é a liderança popular que Dirceu nunca conseguiu ser e usou para se realizar como autoridade. Os dois são cara e coroa, com o perdão do chavão. Se um é culpado, como tudo leva a crer, outro também é. Ambos merecem a punição. Em editorial, o jornal argumenta que o presidente Lula poderia não saber dos detalhes, mas dificilmente desconheceria por inteiro as gravíssimas situações que foram reveladas à sociedade brasileira. A cassação do mandato do deputado José Dirceu é um item relevante da conta paga pelo governo petista para defender o presidente da República de acusações que pudessem desaguar na abertura de um processo de impeachment. Se coube ao ex-tesoureiro Delúbio Soares assumir a responsabilidade operacional sobre os desvios cometidos, foi reservado a Dirceu o papel de arcar com a responsabilidade política. 202, dia 1º de dezembro de 2005. A Petrobras prorroga contrato com o publicitário Duda Mendonça. Quase 4 meses após Duda Mendonça admitir que recebera 10,5 milhões de reais por meio do Caixa 2 do PT na offshore Düsseldorf, nas Bahamas, em pagamento por serviços prestados à campanha eleitoral que elegeu Lula em 2002, a Petrobras anuncia a prorrogação de contratos de publicidade no valor de 212 milhões de reais anuais. Os serviços continuarão a ser prestados pelo mesmo pool de agências, o que inclui a Duda Mendonça associados. Caberá ao marqueteiro administrar 63 milhões de reais até o fim do primeiro governo Lula.
O Jornal Nacional da TV Globo noticia que o INC, o Instituto Nacional de Criminalística da Polícia Federal, constatou que as agências de publicidade DNA Propaganda e a SMPB Comunicação do empresário Marcos Valério imprimiram 80 mil notas fiscais falsas. O laudo do INC destaca 3 notas supostamente frias emitidas para a VisaNet em 2003 e 2004. Trazem valores de 35 milhões, 23,3 milhões e 6,4 milhões de reais. Do laudo, várias dessas notas foram utilizadas para dar suporte a recebimento de recursos de empresas como o Banco do Brasil, a Eletronorte e como o Ministério do Trabalho. E mais, manipularam, falsificaram e alteraram registros e documentos de modo a modificar os registros de ativos, de passivos e de resultados. Omitiram milhares de transações nos registros contábeis, realizaram registros de transações sem comprovação ou as simularam e aplicaram práticas contábeis indevidas. Um escândalo. Outro fato grave, a DNA usou nota fiscal fria de 12 milhões de reais como se a tivesse sido emitida a Eletronorte para justificar a obtenção de empréstimo no mesmo valor junto ao BMG. Para o relator da CPI dos Correios, deputado Osmar Serraglio, do PMDB do Paraná, é difícil prender Marcos Valério. Acho que ele tem absoluta confiança na impunidade desse país e espero o processo que, com bons advogados, vai acabar nas calendas. É difícil falar que Marcos Valério, que tem meios, recursos e força, responderá pelo que fez. Em depoimento à CPI dos bingos, o advogado Walter Santos Neto enfrenta dificuldades para explicar como gastou 5 milhões de reais, dinheiro transferido para a multinacional GTEC, pela multinacional GTEC, a AMM Consultoria Jurídica. A empresa é suspeita de intermediar pagamento de propina a grupos ligados ao governo por ocasião da renovação do contrato de 650 milhões de reais entre a Caixa Econômica Federal e a GTEC. Importante salientar o nome de outro advogado, sócio de Walter Santos, Marcelo Coelho de Aguiar, ex-assessor da SECOM, a Secretaria de Comunicação da Presidência da República, que foi comandada pelo ministro Luiz Gustin, do PT de São Paulo. Em seu depoimento, protegido por habeas corpus para não ser preso, Walter Santos Neto alega sofrer de distúrbio chamado de compulsão ou disfunção do gasto para justificar as despesas que fez com o dinheiro. Segundo ele, os 5 milhões de reais foram pagamento por ação junto ao Superior Tribunal de Justiça. Posso dizer que a motivação que sempre tive em relação ao dinheiro vem de uma deformação de minha personalidade, a necessidade de ver o dinheiro e de se sentir com poder. Em resumo, foi isso que, segundo ele mesmo, o levou a sacar em espécie uma das transferências da GTEC de 650 mil reais e levar o dinheiro para casa, dentro de carro forte, para gastar depois. E assim a dinheirama se foi em restaurantes, vinhos, viagens, presentes e em doações para amigos. Minhas despesas são chocantes, gasto com frivolidades. Sou uma pessoa doente e comecei a fazer tratamento psiquiátrico. Acredite se quiser. Depoimento ao Conselho de Ética da Câmara. O deputado João Magno, do PT de Minas Gerais, afirma possuir notas fiscais para justificar gastos relacionados aos 426 mil reais que admite ter recebido de Marcos Valério. O dinheiro foi empregado, assegura, no pagamento de despesas das campanhas eleitorais de 2002 e 2004. João Magno nega ter feito uso de Caixa 2 e dá a seguinte explicação para o fato de só ter incluído os 426 mil reais na prestação de contas de campanhas eleitorais após a eclosão do escândalo do Mensalão. Reconheço que perfeito não sou, alguma anomalia o processo teve, mas não admito ter feito Caixa 2. João Magno trata de responsabilizar o ex-tesoureiro Delúbio Soares. Ele teve dificuldade de mostrar como arrecadou os recursos. Para mim, era um dinheiro do partido. 205, dia 4 de dezembro de 2005. O caso Coteminas. O jornal Folha de São Paulo informa que o COAF, o Conselho de Controle de Atividades Financeiras do Ministério da Fazenda, identificou o depósito de R$1 milhão em dinheiro em nome do PT na conta bancária da Coteminas, Companhia de Tecidos Norte de Minas, cujo dono é o vice-presidente da República, José Alencar, do PL de Minas Gerais. A operação não apareceu na quebra de sigilo bancário das 16 contas atribuídas ao PT em 6 instituições financeiras. Suspeita-se de Caixa 2. O PT contraíra dívida de 12 milhões de reais junto à Coteminas em troca de fornecimento de 2,7 milhões de reais de camisetas distribuídas como brinde de campanha nas eleições de 2004. As repórteres Renata Lopretti e Marta Salomão relatam que o PT ficara de pagar as despesas em 3 parcelas até janeiro de 2005, mas não honrou nenhuma. O primeiro pagamento, ou 1 milhão, detectado pelo COAF, só foi feito em 17 de maio, e também foi só. O jornal entrevista Josué Gomes da Silva, filho do vice-presidente José Alencar e presidente da Coteminas. Ele afirma ter recebido dinheiro em cash, trazido por uma senhora. Era dinheiro do PT. Eu não tinha por que pensar diferente. O novo tesoureiro do PT, Paulo Ferreira, diz que a operação não foi contabilizada pelo partido.
Não há nada dessa natureza registrado, nenhum pagamento de R$1 milhão a Coteminas. 206, dia 5 de dezembro de 2005. O vice-presidente da República, José Alencar, do PL de Minas Gerais, concede entrevista para informar que Marice Corrêa de Lima, coordenadora administrativa do PT, foi a senhora encarregada de levar o pacote com R$1 milhão em dinheiro vivo ao escritório da Coteminas em São Paulo. A soma foi depositada em conta bancária do Bradesco, declaração do vice de Lula. Como normalmente os partidos políticos recebem de doadores ou coisa que o valha, e nós não temos nada com isso, recebemos em dinheiro e depositamos. Não existe nada na legislação brasileira que impeça o cidadão de vender uma mercadoria e receber na moeda do país. O Caixa 2 não afetou em nada o procedimento da companhia. A Coteminas não tem nada com isso. Denunciados os envolvidos no escândalo da cueca, o Ministério Público Federal conclui que eram propina os $100 mil escondidos na cueca do assessor do PT do Ceará, José Adalberto Vieira da Silva, e os R$200 mil transportados por ele numa maleta. Ele foi preso ao tentar embarcar no aeroporto de Congonhas, em São Paulo. O dinheiro seria um acerto do contrato de R$300 milhões entre o BNB, Banco do Nordeste do Brasil, e o consórcio Alusa STN, Sistema de Transmissão do Nordeste, para construir uma linha de transmissão de energia elétrica entre Teresina e Fortaleza. José Adalberto Vieira da Silva trabalhava como assessor do deputado José Nobre Guimarães, do PT de Ceará, e irmão do então presidente nacional do PT, José Genuíno de São Paulo. O deputado cearense também vai responder à ação judicial. Para o Ministério Público, o ex-assessor especial da presidência do BNB, Kennedy Moura Ramos, do grupo do deputado José Nobre Guimarães, foi o intermediário do negócio. Ele será acionado por improbidade administrativa. O Conselho de Ética da Assembleia Legislativa do Ceará aprova o encaminhamento do pedido de cassação do mandato de José Nobre Guimarães. Ele admitiu ter recebido R$250 mil do Valério Duto. A decisão não tem nada a ver com o caso da prisão do assessor José Adalberto Vieira da Silva, um outro processo. De qualquer forma, Guimarães não seria cassado. A complicada rede em que trafega o dinheiro, relatório do COAF, Conselho de Controle de Atividades Financeiras do Ministério da Fazenda, implica distribuidoras de títulos que obtiveram lucros milionários negociando com fundos de pensão no escândalo do Mensalão. O esquema escancarado é o do PRESE, o Fundo de Pensão da Empresa de Saneamento do Rio de Janeiro. Operações supostamente lesivas teriam contado com a participação dos deputados Eduardo Cunha, do PMDB do Rio de Janeiro, e Carlos William, do PTC de Minas Gerais. De acordo com a auditoria da Secretaria de Previdência Complementar do Ministério da Previdência Social, a LAETA DTVM e a Euro DTVM teriam ganhado cerca de R$5 milhões durante o governo Lula, em operações cujos prejuízos de igual valor sobraram para o PRESE. A LAETA e a Euro manteriam conexão com as empresas Bono Banval e Guaranhuns. Ambas são investigadas por transações com dinheiro de Caixa 2 repassado para políticos da base aliada do governo federal. Conforme documentação do COAF, outra empresa, a Natimar, recebeu transferência de R$525 mil da Euro. A Natimar depositou R$275 mil na RS Administração, uma offshore localizada no Paraná. A mesma RS teria recebido 3,1 milhões em operação que envolveu a 2S Participações de Marcos Valério, em triangulação que passou pela Bônus Banval e também teria envolvido a presidente do Banco Rural, Cátia Rabelo. Presidente do Banco Rural, Cátia Rabelo, perdão. O intrincado caminho do dinheiro. O COAF apurou que a LAETA e a Guaranhuns são ligadas ao doleiro Lúcio Bolonha Funaro. Empresa tida como dele, a Royster Serviços, teria transferido 5,5 milhões de reais para a offshore RS no Panamá em 2004. A Erst Banking Empreendimentos, ERST Banking Empreendimentos, outra empresa de Funaro, movimentou 25,5 milhões de reais entre setembro e março de 2004 em conta do extinto BCN, banco comprado depois pelo Bradesco. 207, dia 6 de dezembro de 2005. O caso Coteminas. Delúbio Soares vem a público assumir a responsabilidade sobre tudo. Em nota divulgada por seu advogado, o ex-tesoureiro do PT afirma que o R$1 milhão entregue a Coteminas fazia parte da reserva de Caixa 2 do partido, alimentado por Marcos Valério. No dia que o escândalo foi divulgado, Delúbio sugerira que o dinheiro não tinha origem dos repasses de Valério, diz a nota com a nova versão de Delúbio. Quando perguntado sobre esse pagamento, lembrei-me de sua ocorrência, mas me equivoquei, achando que tinha sido feito com recursos contabilizados. Na verdade, o pagamento foi feito em espécie, com dinheiro que tinha origem nos empréstimos feitos por Marcos Valério ao Partido dos Trabalhadores. Trata-se de parte do valor que daqueles empréstimos foi reservado para despesas do Diretório Nacional do Partido. Muito bem, digamos que o R$1 milhão entregue a Coteminas era mesmo parte dos tais 55,8 milhões, conforme a versão do próprio Delúbio de Valério. Havia sido repassado ao PT em 1º de outubro de 2004.
Difícil acreditar que R$ 1 milhão estivesse guardado no cofre do PT por mais de 7 meses até o pagamento à Coteminas em maio de 2005. E se estivesse mesmo guardado e disponível no cofre, não haveria explicação para o PT não ter quitado anteriormente parte da mesma dívida junto à Coteminas, uma vez que os compromissos assumidos com a empresa teriam vencido entre novembro de 2004 e janeiro de 2005. Tampouco tem nexo a afirmação de Delúbio, parte da mesma nota segundo a qual novas dificuldades financeiras teriam impedido que as parcelas fossem honradas da forma acordada. Ora, se o dinheiro já estava em caixa, as parcelas poderiam ter sido honradas sem problemas. Gustavo Fruet, F-R-U-E-T, do PSDB do Paraná, subrelator da CPI dos Correios, irrita-se com Delúbio. Juridicamente, a nota pode evitar questionamentos. Tiveram tempo para prepará-la, mas politicamente é um desastre. É uma ofensa à inteligência, mais uma história inverossímil na sucessão de histórias inverossímeis. Marcos Valério procura não se envolver com a versão de Delúbio Soares. Não posso falar que ele está mentindo ou falando a verdade. O dinheiro era do Delúbio, não sei o que ele fez com ele. O novo tesoureiro do PT, Paulo Ferreira, parece esquecer que Mariz Corrêa de Lima, coordenadora administrativa do PT e responsável pela entrega do R$ 1 milhão, assinou o recibo emitido pela Coteminas. Ao ser entrevistado, Paulo Ferreira diz que ela cumpriu ordens e nem sabia o que estava levando. Em seguida, corrige-se. Pode não ter sabido, entendeu? O presidente da Coteminas, Josué Gomes da Silva, filho do vice-presidente José Alencar do PL de Minas Gerais, dá risada ao ser informado de que dirigentes do PT não reconheciam a transação. Claro que eles sabiam, eles que pagaram. Do jornalista Fernando de Barros e Silva no jornal Folha de São Paulo. Quantos milhões não contabilizados ainda estarão escondidos sob as desculpas esfarrapadas de Delúbio Soares? E quanto custam o silêncio e os contos de fada do ex-tesoureiro? E quem paga por eles? Delúbio se tornou uma espécie de lixo atômico para o governo e para o PT. É o culpado por tudo, aquele que está sempre disposto a assumir tudo sozinho, mas ao mesmo tempo não pode ser imolado. Precisa ser preservado a qualquer custo. A situação é esquizofrênica, mas a equação é simples. Se ele explodir ou falar a verdade, o governo implode e vem abaixo. O jornalista acrescenta: em condições normais, o milhãozinho que saiu do PT e ninguém sabe, ninguém viu, foi parar na conta da Coteminas, seria suficiente para fazer ruir qualquer governo. Paradoxalmente, Lula e o PT se beneficiam da miríade de falcatruas, da profusão de denúncias, do excesso de bandalheira revelado ao país. É como se cada nova história anulasse o efeito corrosivo das anteriores, sucessivamente numa espécie de jogo entorpecente de soma zero. A CPI dos Correios divulga relatório que aponta supostas perdas de R$ 784 milhões de 14 fundos de pensão em operações realizadas junto à BMIF, Bolsa de Mercadorias e Futuros e com títulos publicitários. O documento relaciona corretoras e pessoas fictícias, e pessoas físicas, que tiveram lucros milionários com os negócios, do deputado Antônio Carlos Magalhães Neto, do PFL da Bahia. O que interessa à CPI são as recorrências, os resultados negativos, sistemáticos e contínuos, com os fundos perdendo e os mesmos beneficiários ganhando sempre. As perdas ocorreram em operações de compra e venda de contratos futuros e títulos públicos. Os fundos teriam comprado por preços acima dos praticados no mercado e depois vendido por menos. A comissão investiga se a diferença significou prejuízos se foram intencionais e desviados para fins políticos. De acordo com o levantamento, entre os mais prejudicados aparece o PRES, Fundo de Pensão dos Funcionários da Empresa de Saneamento do Rio, acumulou perdas de R$ 309 milhões. A Sistel, Fundo das Empresas de Telecomunicações, teria amargado o saldo negativo de 154 milhões. A Petros, ligada à Petrobras, teve perda de 65 milhões de reais. E a FUNCEF, da Caixa Econômica Federal, outros 50 milhões de reais negativos. Na outra ponta, dos eventuais beneficiados, suspeita-se que parte do dinheiro pode ter sido remetida para o exterior. Entre as corretoras, as que mais ganharam, de acordo com o relatório, são a Laeta, Nova Invest e Cruzeiro do Sul, com respectivamente 55,3 milhões de reais, 30,7 milhões de reais e 26,4 milhões de reais. A comissão quer identificar quem lucrou de maneira ilegal. Depoimento à CPI dos bingos. Mara Gabrilli confirma a reunião com o presidente Lula na casa do presidente da República em São Bernardo do Campo, em São Paulo, em março de 2003. Na ocasião, ela relatou pressões contra a empresa de ônibus Expresso Guarará de sua família por conta do esquema de corrupção montado na prefeitura de Santo André, em São Paulo. Mara Gabrilli conta aos senadores ter denunciado a Lula que a empresa era obrigada a pagar propina para operar em Santo André, governada pelo PT. Ela apontou a Lula o nome das pessoas que considerava responsáveis pelo esquema. O então secretário municipal Klinger Luiz de Oliveira, do PT, o empresário Ronan Maria Pinto e o ex-segurança do prefeito Celso Daniel, do PT, Sérgio Gomes da Silva, o Sombra. De acordo com Mara Gabrilli, Lula se livrou para os 3 assessores que o acompanhavam no encontro e disse assim: "Nossa, eu achei que o Sérgio Gomes já estava muito longe." Afirmação de Mara Gabrilli.
Eu falei ao presidente sobre o pagamento da caixinha que meu pai era obrigado a fazer a cada dia 30. E falei da retaliação imposta à empresa desde que eu e minha irmã Rosângela denunciamos o fato ao Ministério Público. Lula prometeu tomar providência e dar uma resposta. Não foi o que ocorreu. Aconteceu justamente o contrário. Klinger soube, reclamou e dias depois uma comissão de sindicância da prefeitura se instalou na nossa empresa. Em depoimento ao Conselho de Ética da Câmara, o deputado Josias Gomes do PT da Bahia confessa ter recebido 50 mil reais das mãos de Delúbio Soares e sacado outros 50 mil reais no Banco Rural para quitar despesas eleitorais. O dinheiro, segundo ele, foi repassado para 3 candidatos a deputado estadual na Bahia, todos derrotados nas eleições de 2002. Diz Josias Gomes: como poderia imaginar que ali estivesse sendo operado o esquema que saiu na imprensa? Involuntariamente fui envolvido em algo que não sabia. Jamais ouvira falar em Marcos Valério. Vou parar por aqui, pessoal. Tá? Na página 371 do livro, na parte 208, tá? Falta muita coisa, não tô nem na metade da obra ainda, cara. Ixi, falta coisa para danar. 817 páginas, ó. A última página parece que é uma figura aqui, a capa do livro, né? Com o Lula assim, né? Com os olhos de vagabundo. Vai até a página 815. 815. Tem coisa pra danar ainda. Mas eu não tenho pressa não, tá? Pode ter certeza aí que vão vir mais uns 20 vídeos ou mais pra eu terminar essa leitura aqui. Mas é isso daí, meu muito obrigado a todos que me acompanharam até aqui. Até a próxima e falou!